Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, trazendo o capítulo 4, que trata sobre estudando o hipnotismo. Então, um adendo que é interessante se fazer, antes de iniciarmos este capítulo, é de qual seria a intenção de trazerem este tema sobre a hipnose. Primeiramente, temos que nos lembrar que todo processo obsessivo, quer queira, quer não, ele passa por um processo hipnótico, em que aquele perseguidor desencarnado começa a tramar sugestões que podem ser levadas até o encarnado, de forma que ele vá aí se identificando com a ideia, e a partir daí, da ideia perseverante, é que nós iremos abraçando, criando uma sintonia, e aí sim caindo nas malhas da obsessão. Muitas vezes, esse processo começa não pela sugestão de um espírito, de um terceiro, mas até mesmo através de uma autossugestão. Então, quando nós passamos pelos nossos processos de culpa, né, por equívocos que cometemos e que inconscientemente, né, nem sabemos deles, a gente não tem consciência legítima deles, podemos estar criando esse processo de autossugestão e que se chega até aí, então, num processo mais severo, que é de uma obsessão, que pode chegar a uma subjugação. Então, tanto é assim que o que é considerado um transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes começa como um processo de autossugestão, né? Uma pessoa que tem grande mania de limpeza, ela sempre acredita que tudo aquilo que ela pega está sujo, tudo é sujo, tudo está sujo, e ela nunca se sente satisfeita com essa situação. Então, nessa autossugestão de que tudo sempre está sujo, ela tenta obsessivamente manter tudo limpo e vira um grande transtorno. A partir daí, se pode iniciar, sim, um processo mais severo de obsessão, em que espíritos ociosos, ou até mesmo os nossos perseguidores, podem estar acalentando essa ideia e aí iniciando de uma forma mais contundente e severa o processo de obsessão. Então, nós vamos iniciar trazendo aquilo que Manuel Filomeno de Miranda vem nos relatar, como que a espiritualidade trouxe até eles, né, até aquela equipe espiritual, as entidades, né, que estavam trabalhando no tratamento obsessivo daquela família, eles trouxeram informações, elucidações para a equipe espiritual que estava envolvida no atendimento. E aí ele diz, né, que foram informados pelo irmão Saturnino que no processo de desobsessão em que nos empenhávamos ao lado da família Soares, seria necessário colher melhores lições em torno do problema da hipnose espiritual praticada por entidades vingadoras da erraticidade, antes de tomar conhecimento detalhado das tarefas que se realizavam no anfiteatro. Para tanto, eles receberiam, ao primeiro ensejo, a visita de sábio mensageiro espiritual que viria aos nossos trabalhos e, utilizando-se da mediunidade do irmão Moraes, daria elucidativa mensagem sobre a hipnologia. E aí vem ser trazido, neste capítulo, todo um contexto histórico, e é por isso que eu recomendo que vocês leiam o capítulo completo, porque é algo realmente bem teórico, e que é interessante que vocês leiam, tá? Então, vem falar sobre os tempos dos antigos egípcios, dos caldeus, aí vem falar do grande nome conhecido realmente, que vem ser Mesmer, né, que ele foi muito desacreditado pela ciência, pela medicina, inclusive, porque ele traria, não de uma forma científica, ainda um tanto quanto empírica, o poder do magnetismo animal, que nós sabemos que ele existe, tanto é que ele é praticado na doutrina espírita, o magnetismo,
nos passes que nós realizamos, mas que ele passou desacreditado durante muito tempo. E ele diz: todavia, merece considerado de que Paracelso, autor do conceito e teoria do fluido, anteriormente já se interessara por experiências magnéticas, que seriam posteriormente desdobradas por Mesmer. Ou seja, Paracelso ele viria falar sobre a importância dos fluidos. Considerava Mesmer o fluido como sendo o meio de uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os astros. Nós temos que nos lembrar que nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que ele não só faz parte do espaço, como também dos corpos, sejam dos corpos celestes, dos corpos dos seres vivos, tudo possui o fluido cósmico em diferentes condensações e arranjos. Afirmando que esse fluido se encontra em toda parte e enche todos os espaços vazios, possuindo a propriedade de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. Então, a eletricidade, o eletromagnetismo, a gravidade, todas as leis da física, inclusive, passam por esse fluido cósmico universal. Ele também é o transporte. E elucidava: o corpo animal experimenta os efeitos desse agente, e é insinuando-se na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente, porque nós temos o nosso próprio fluido também. E ele está em plena circulação o tempo todo. Nós emitimos, nós recebemos, ela circula pelo nosso corpo. Então, o fluido, ele será mais sutil, mais puro ou mais denso, a depender dos nossos pensamentos, né? A depender daquilo que nós estamos realmente atraindo para nós, de bom ou de mal. Então, a gente vai passar um pouco à frente, porque, como eu falei, tratando com mais detalhes sobre toda a experiência de Mesmer, né, em relação ao uso do magnetismo, inclusive por grandes públicos, para tratar de doenças, para equilibrar, né, esses fluidos dentro do corpo. E aí fala sobre um marquês de Puysegur, que ficou bem conhecido também, que ele também deu bastante atenção a essa questão do magnetismo. Ele, enquanto magnetizava um camponês de nome Vitor Reis, foi surpreendido por estranha ocorrência, em que o paciente adormeceu e, nesse estado, apresentou admirável lucidez. Ou seja, vejamos, já houve um processo de hipnose, que já era um pouco diferente do magnetismo em si, e aí é que poderemos dizer que já era uma experiência hipnótica, sendo capaz de produzir eficiente diagnóstico a respeito de males orgânicos que o afligiam e sugerir segura terapêutica. Ou seja, é um processo hipnótico que deu vazão à mediunidade desse cidadão. O sono era ameno, sem convulsão nem tormento, ensejando o início do período denominado, então, sonambulismo, que vinha a ser a sua mediunidade, né, de desprendimento. No entanto, a descoberta veio influenciar poderosamente o sacerdote português José Custódio de Faria, que, graças ao seu notável trabalho, passou a ser chamado na França, né, de Labelle de Faria, que conseguiu, com inauditos esforços, libertar-se de todas as práticas e formas até então vigentes, estabelecendo que fenômeno que procedia da sugestão, dependendo evidentemente do paciente, e desconsiderou as apresentações ridículas, sem conseguir, no entanto, despertar a atenção dos sábios e acadêmicos, como de acordo também com o início dos fenômenos mediúnicos, era tudo levado de uma forma muito burlesca, muito teatral, até mesmo para entretenimento, muito mais do que de uma forma científica, com método. As experiências de Puysegur conduziram o fenômeno ao campo da transposição dos sentidos, visão à distância e através de corpos opacos, etc.
Então, a gente já está vendo aqui como foi, quer queira, quer não, uma adentrada os fenômenos mediúnicos também. As experiências, perdão, todavia, o cirurgião inglês James Braid se deve à introdução do termo hipnotismo em lugar de magnetismo, já que viria a ser a hipnose propriamente dita. E novas conclusões surpreendentes no setor das pesquisas, tendo em vista ser ele espiritualista. Então, a gente já está vendo aqui que já vai adentrando naquilo que viria a ser a mediunidade mais propriamente dita. Em 1878, o professor João Martinho Charcot proferiu uma série de conferências no Hospital de Salpêtrière, modificando na academia a reabilitação do desdenhado magnetismo, agora apresentado com nomenclatura diferente, hipnotismo, expressão compatível, sem dúvida, com as experiências em curso. Todavia, o eminente professor Charcot, lidando exclusivamente com histéricas internadas no Hospital de Salpêtrière, chegou à conclusão que as histéricas viriam ser as pessoas mais sensíveis. Chegou à conclusão apressada de que o hipnotismo é uma nevropatia, ou seja, como que só pessoas que realmente têm grande sensibilidade nervosa que poderiam passar pelo processo de hipnose. De caráter automatista, ou seja, de uma forma muito fácil, elas entrariam nesse transe, que se manifesta no enfermo através de 3 fases distintas. Catalepsia, é com S, tá, gente? Aqui tá com C, tá errado. Letargia e sonambulismo, relegando o fenômeno hipnótico a um plano de descrédito e mesmo de adjeção. Ou seja, ele dizia que tinha que passar, viria a ser uma nevropatia, ou seja, uma enfermidade dos nervos, de ordem neurológica, né? E que passaria por essas 3 fases de catalepsia, letargia e sonambulismo. E não é obrigada a ter isso, né? E nem ser também somente em pessoas consideradas histéricas, nervosas. Enquanto o professor Charcot pontificava na universidade, acusado pelo professor Janet de haver apenas hipnotizado sensitivas, já condicionadas por estudantes que praticavam sonambulismo na ausência do mestre, criando nas perspicientes um estado de automatismo patológico lamentável, dizendo que elas continuariam naquele processo, sempre com muita facilidade. Destaca-se na escola de Nancy o doutor Liebot, que em 1860 aplicava os recursos hipnológicos diariamente em sua clínica, com resultados expressivos, discordando terminantemente da conceituação histeropata dos mestres de Salpêtrière, porque ele começou a aplicar em pessoas não consideradas somente histéricas, em que seria um fenômeno automático já. A partir desse momento, ficaram definitivamente estabelecidas as 2 correntes preponderantes na hipnologia. A de que o fenômeno hipnótico encontra melhor campo e é específico nos histéricos, ou seja, nas pessoas sensíveis, e aquela que afirma o oposto, estabelecendo que as pessoas portadoras de cérebro normal, capazes de melhor concentrarem nas ideias que lhes sugiram, ou seja, uma pessoa normal que consegue ser sugerida, são realmente hipnotizáveis, sem problema nenhum. Correntes de pensamentos diversos, padronizadas segundo os múltiplos experimentadores, têm sido apresentadas, criando opiniões esdrúxulas e não poucas vezes ridículas. Então, é uma ciência que tem uma grande complexidade e que necessitava de uma forma muito séria de ser tratada para se chegar a uma conclusão. Mas, ainda assim, nós vemos que há diversas correntes, né? A verdade, porém, é que as 2 escolas francesas, na qual pontificavam os conceitos da histeropatia, afirmando a legitimidade da sugestão em todos os indivíduos, mereceram da posteridade estudos mais acentuados e melhor consideração, embora a grande maioria dos pesquisadores hajam discordado de Charcot, de Janet, né, Babinski, seus mais ilustres representantes. E no caso de Allan Kardec, né, ele diz em
tem a gênese, que são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Lembremos, gente, que Kardec também era um estudioso do magnetismo, juntamente, inclusive, com o senhor Fortier, que foi quem lhe apresentou o fenômeno das mesas girantes, entre os anos 1853 e 1854. Então, Kardec, quando chegou a visualizar o fenômeno das mesas girantes, ele ainda acreditava que era um processo de magnetismo das pessoas circunstantes naquele momento. Sendo que o senhor Fortier, como já era um estudioso do magnetismo, ele disse que não era possível que fosse um fenômeno puramente magnético, pelo fato de que as mesas respondiam a perguntas. Então, eram dadas respostas inteligentes a perguntas inteligentes. Então, não era um fenômeno puramente físico, que viria a ser o magnetismo. Então, algumas vezes, esse efeito, né, da ação fluídica, ela é lenta e reclama tratamento prolongado, que é o caso do magnetismo ordinário. E outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica, que acontece muito nas pessoas que têm o poder de cura com o magnetismo pessoal. São pessoas que têm um magnetismo animalizado realmente muito potente, e aí conseguem fazer os processos de cura, que foi o caso de Jesus e de alguns dos seus discípulos. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato de vontade. A gente estudou isso no nosso estudo da mediunidade, aliás, no estudo do Wesley, né? Nós vimos um conceito sobre magnetismo e as formas de aplicação. Essa aula está constante no nosso canal, sugiro que vocês vão até lá, que tem um estudo somente sobre magnetismo. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez de ação. O princípio é sempre o mesmo, que é o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. Lembremos-nos que esse fluido e essa emanação, ela não ocorre somente pelo encarnado. Por que está se falando aqui sobre magnetismo, né, num capítulo sobre a obsessão? Porque também há o magnetismo e os fluidos emanados pelos desencarnados, né, que no processo de passe, no processo de cura, quando nós vamos aplicar o passe, nós podemos estar sendo assistidos pelos desencarnados, que esses espíritos assistentes vêm auxiliar nesse tratamento. O professor Carlos Richet, a cujo trabalho tanto devem as ciências fisiológicas e psicológicas, realizou estudos sistematizados, expôs com lealdade resultados obtidos e conseguiu interessar os mais eminentes estudiosos do seu tempo, entre os quais o professor Charcot, que a gente já falou, que após as conclusões do mestre fisiologista, resolveu estudar em profundidade o hipnotismo. Por isso que nós ouvimos tantos nomes quando falamos em magnetismo e hipnotismo. E aí, né, o benfeitor, que estava trazendo toda essa explanação histórica sobre o fenômeno da hipnose, vem dizer: o que nos importa considerar é o mecanismo como se efetuam as intervenções hipnológicas entre os indivíduos encarnados e, mais particularmente, entre desencarnados e encarnados, que é onde chegaremos ao processo de obsessão. Nos processos dolorosamente obsessivos, tanto quanto na reciprocidade do intercâmbio entre despidos da indumentária carnal. Existem processos obsessivos entre desencarnados também, que são realizados exatamente processos de hipnose, em que a sugestão faz com que esses desencarnados tomem até formas animalescas, né, que são os processos de zoantropia. As ondas mentais exteriorizadas pelo cérebro
mantém firme intercâmbio entre todos os quadrantes da Terra e fora dela. Pensamentos atuam sobre homens e mulheres desprevenidos, e a sugestão campeia vitoriosa, aliciando forças positivas ou negativas, com as quais sintonizam em lacerantes conúbios dos quais nascem prisões e surgem alvarás de liberdade, por onde transitam opiniões, aspirações e anseios. Ou seja, naquilo que a gente se afina é que a gente vai se libertar ou se aprisionar ainda mais. E aí ele fala sobre dois grandes agentes, que são alavancas, que é o pensamento e a vontade. Então, a gente muitas vezes acha que não tem domínio sobre o pensamento, mas aí vem o grande controlador do pensamento, que se chama vontade. A vontade é um grande agente de controle do nosso pensamento. Então, eis as duas alavancas de propulsão ao infinito, e ao mesmo tempo, os dois elos de escravidão nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões. Porque muitas vezes, quando nós damos asas a esses pensamentos maledicentes, pensamentos negativos, e nós não fazemos com que o agente da vontade exerça um controle sobre eles, a gente vai ao infinito, né, com esses pensamentos, e pode ter sérias consequências. Porque encontraremos eco em alguém que se afine com esse pensamento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Pensar e agir identificando-se com os fatores da atenção constituem a fórmula mágica do comportamento individual a princípio e coletivo logo depois, já que a gente encontra, né, esses que vão ressoar no nosso pensamento. Ora por instinto gregário, ou seja, de estar se agregando ao nosso pensamento, ora por afinidade psíquica, onde se reúnem os comensais desta ou daquela ideia. Então, nós atraímos os encarnados ou desencarnados que vão se afinar. O céu ou o inferno, portanto, são dependências que construímos em nosso íntimo. É puramente livre-arbítrio nosso, né? Então, diga-me com que andas, que eu te direi quem és. Tem um pouco de verdade, sim, nessa frase, porque irá andar conosco aquele que se afina conosco. Vitalizados pelas aspirações e mantidas a longo esforço pelas atitudes que imprimimos ao dia a dia da existência. Em todo o processo hipnológico, pois, convém examinar a questão da sintonia e da sugestão, com razões poderosas, se não imprescindíveis para a consecução dos objetivos, a fixação da ideia invasora. Então, vai falar mais, né, sobre Grasset, sobre a base que foi de Jung e Charcot, vem falando outros nomes, certo? Mas vamos lá propriamente ao aprendizado. Em bom vernáculo, sugestão vem a ser o ato ou efeito de sugerir. Inspiração, estímulo, instigação. Então, essa sugestão a gente mesmo pode estar criando-a, já que vem a ser uma ideia, né, que a gente vai instigando-a, estimulando-a. Ideia provocada em uma pessoa em estado de hipnose ou por simples telepatia. Então, pode começar simplesmente por um processo telepático. A sugestão é, portanto, a inspiração incidente, constante, que atua sobre a mente, provocando a aceitação e automática obediência. Olha só, a gente primeiramente muitas vezes aceita essa ideia. E o rejeitá-la, isso depende já dessa nossa vontade e de identificação que essa ideia não condiz com o meu ser, não condiz com a minha ética, com minha responsabilidade. Eu não aceito essa ideia.
né? Então, inclusive, a gente consegue identificar com o passar do tempo as ideias que são nossas e que são sugestões desses desencarnados. Por essa razão, Forel informa que os cérebros sadios são mais fáceis de aceitar a sugestão. E Emílio Coué, discípulo de Lebeau, gente, perdão, sou péssima para dizer esses nomes, prefere considerar que os pacientes capazes de autossugestionar-se são melhores para que com eles se lobriguem resultados mais explícitos e imediatos. Isto nos leva à seguinte conclusão, que pessoas com mente e pensamentos, cérebros totalmente normais, podem sim cair em processos de sugestão e, consequentemente, em processos obsessivos. Por isso que eu falo, nunca devemos baixar a nossa guarda. É vigilância constante. E tudo isso passa também muito por esse processo de autoconhecimento. Como eu falei, quando a gente se autoconhece, a gente sabe identificar aquilo que é nosso daquilo que não é. E quando a gente vê que aquilo não é nosso, deve simplesmente ser rejeitado. Ocorre, entretanto, que todos os seres têm uma tendência ancestral natural para a obediência, o que se transforma num condicionamento inconsciente para aceitar toda a ordem exterior, quando não se tem uma lucidez equilibrada e firme, capaz de neutralizar as ideias externas que são sugeridas. Olha aí. E no fenômeno hipnológico, há outro fator de grande valia, que é a perseverança. Olha só. A constância da ideia que se sugere naquele que a recebe. Lentamente, a princípio, tem início a penetração da vontade, que, se continuada, termina por dominar a que se lhe submete. Ou seja, se nós não, com nossa vontade, não recusarmos essa ideia externa, aquela outra vontade insistente, perseverante, ela consegue dominar a nossa vontade de rejeição, né? Isto posto, e aí o benfeitor continua, isto posto, meus irmãos, examinemos o problema das obsessões entre os desencarnados e encarnados na esfera física. Em todo o processo de imantação mental, do qual decorrem os sucedâneos da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, conforme a classificação de Kardec, há sempre fatores predisponentes e preponderantes que se perdem no intrincado das reencarnações. Nós já falamos sobre isso aqui. Toda vítima de hoje é algoz de ontem, tomando o lugar que lhe cabe no concerto cósmico. Assim, considerando em quase todos os processos de loucura, com exceção feita não somente aos casos orgânicos, né, que realmente foi algum processo de doença, de ataque patológico, enfim, traumas, né, em que chega a loucura, defrontamos com rigorosas obsessões, em que o amor desequilibrado e o ódio devastador são agentes de poderosa atuação. E com todo o trabalho dos espíritos por trás, né? Que vão realizando esse processo hipnótico que muitas vezes começa desde a tenra infância. Se eles nos localizarem, nos identificarem desde cedo, pode começar desde bem cedo todo esse processo de obsessão. Quando há um processo de obsessão desta ou daquela natureza, o paciente possui condicionamentos psíquicos, que vem a ser o quê? Né? Esses fatores de predisposição. São as lembranças inconscientes do débito, através das quais se vincula ao perseguidor, que facultam a sintonia e a aceitação das ideias sugeridas e constringentes que chegam do plano espiritual. Vocês se lembram que é o caso daqui, né, dessa narrativa, desse livro, o caso de Mariana e do seu perseguidor, né? Então, eles já tinham um débito, né, um para com o outro, e ela trazia carregada
nela essa culpa, mesmo que de forma inconsciente. E ela dizia que nunca conseguia ser feliz, nunca conseguia ter paz. Se o paciente é experimentado nas disciplinas morais, embora os compromissos negativos de que padece, consegue pela conquista de outros méritos, então aí é que está. A gente não deve somente ir lá na base do problema, a gente deve ir atrás da solução. Não é para viver uma vida de lamúria. Eu sou vítima hoje de uma obsessão, porque eu fiz algo lá no passado, e a gente se coloca puramente como vítima. Mas o que nós devemos ter, sim, é, a partir do momento que nós sabemos que isso está ocorrendo, é ter a alavanca da boa vontade, da disposição em se melhorar, em se autoconhecer, em fazer a sua reforma íntima para ultrapassar todos esses obstáculos através da aquisição de novos méritos. Então, contrabalancear essas antigas dívidas e granjear recursos para resgatar por outros processos que não sejam os da obsessão. Então, através do amor, a gente faz toda a máquina girar. E todo ódio, ele é neutralizado. Então, se iniciar principalmente pedindo perdão para aqueles ao qual nós ferimos. As leis divinas são de justiça, indubitavelmente. No entanto, são também de amor e misericórdia. O Senhor não deseja a punição do infrator, mas quer que ocorra o seu reajuste, que ele volte ao dever para a sua própria felicidade. Desse modo, quando a entidade perseguidora, consciente ou não, se vincula ao ser perseguido, ele obedece ao impulso automático de sintonia espiritual. Gente, essa parte é importantíssima. Por meio da qual estabelece os primeiros contatos psíquicos no centro das ideias, na região cortical, que toma conta do nosso cérebro quase todo, inicialmente, e depois nos recônditos do polígono cerebral, onde comanda as diretrizes da psíquica e orgânica, é o que faz parte de todos os nossos sentidos, produzindo ali lesões desta ou daquela natureza, cujos reflexos aparecem na distrofia e desarticulação dos órgãos ligados à sede atacado pela força pensamento invasora, ou seja, começa tudo num processo de invasão cerebral, que chega através do nosso espírito, perispírito e, enfim, corpo físico. Então, pelo nosso cérebro e vai chegar o comando até todos os nossos órgãos. Desse centro de comando, em que o hóspede se sobrepõe ao hospedeiro, as alienações mentais e os distúrbios orgânicos se generalizam em longo curso, em que a morte do obsidiado nem sempre interrompe. Às vezes, depois do desencarne, ainda continua. A consciência culpada é sempre porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária, porque a gente acaba abraçando a ideia dessa culpa, né? E essa sugestão constante e perseverante vai piorando ainda mais todas as nossas defesas espirituais e imunológicas, físicas. O remorso, que lhe constitui a dura clave, faculta o surgimento de ideias fantasmas apavorantes, que sejam os processos obsessivos de resgate das dívidas. Gente, essa parte é a mais importante do capítulo. Toda esta parte que eu tenho lido, daqui para baixo, é o mais importante de compreendermos. Invariavelmente, na obsessão, há sempre o aproveitamento da ideia traumatizante, veja só, porque a gente acredita, a gente está sendo, nós estamos sendo coniventes e concordando com aquela ideia que nos está sendo posta, por causa desse nosso processo de culpa. A presença do crime praticado, que é utilizada pela mente que se faz perseguidora rebelde.
apressando o desdobramento das forças deprimentes em latência no devedor, as quais, desgovernadas, gravitam em torno de quem as elabora, sendo consumido por elas mesmas paulatinamente. Inclusive, há pessoas que ficam com uma grande mania de perseguição. Acreditam que está sempre sendo seguido, sempre está sendo observado, sempre está sendo perseguido. Nas atividades da obsessão de espíritos a espíritos desencarnados, então vejamos aqui, entre desencarnados, aqueles verdugos conhecedores das limitações e dos erros dos recém-chegados da jornada carnal, após os terem acompanhado anos a fio, com sicários implacáveis, utilizam-se de ardis com que apavoram os desacisados. Ou seja, quando eles veem aquela pessoa chegando, né, desencarnada, eles vão implacavelmente atrás dela começar todo o processo de hipnose. E os tem como se fossem seus soldados, aqueles que são realmente mais maquiavélicos, né, fazem realmente um grande trabalho de recrutamento de soldados. E por processos de sugestão aplicados com veemência nos centros perispirituais, conseguem produzir lamentáveis condicionamentos de alteração na forma das vítimas. Então, ocorre todo um processo de molde do perispírito para que se transformem, inclusive, em animais. Também, como a gente ouve falar nos espíritos ovoides, né? São espíritos que, pelo processo de hipnose, perderam a sua forma humana. E como eles perdem a sua forma, eles ficam como se fossem no formato de ovo. E aí, por isso que se chamam ovoides. Que se lhe demoram nas garras, dominando-as, por fim, em demorado curso de vingança ultriz e devastadora. As ideias plasmadas e aceitas pelo cérebro durante a vida física criam nos painéis delicados do perispírito as imagens mais vitalizadas, de que se utilizam os hipnotizadores espirituais. Não tem esse I aqui, tá, gente? Tá errado. Para recompor o quadro apavorante, em cujas malhas o imprevidente se vê colhido, derrapando para o desequilíbrio psíquico total e deixando-se revestir por formas animalescas grotescas, que já se encontram no subconsciente da própria vítima e que estrugem infelizes como o látego da justiça no necessitado de corretivo. Então, são processos muitas vezes bem demorados de retirada, né, dessas ideias centrais para se desfazer esse processo hipnótico em que muitas vezes estão muitos desencarnados envolvidos para que esse espírito volte à sua forma normal de ser humano. No sentido oposto, as ideias superiores, alimentadas pelo espírito em excursão vitoriosa, condicionam-no à libertação. Então, eles ficam mais leves, mais sutis, o seu perispírito é muito mais luminoso, né? Não é como um corpo pesado, concedendo peso específico ao seu perispírito, que pode, então, librar além e acima das vicissitudes grosseiras do liame carnal. E com muita sabedoria, Kardec enunciou que, relativamente às sensações que vêm do mundo exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito, que é, né, esse elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, recebe. E quando é um ato de iniciativa do espírito, ele passa pelo perispírito, que o transmite, e o corpo executa, elucidando de forma admirável síntese o poder do pensamento na vida orgânica e nas sensações do espírito. Então, nós podemos dizer que na questão do pensamento, na recepção, né, desses pensamentos, podemos dizer que ele vem pelo espírito, passa pelo nosso perispírito e depois ressona
ressoa no nosso corpo físico, podendo levar, inclusive, às doenças. Reverenciamos hoje na Terra, felizmente, o Espiritismo com Jesus, verdadeira fonte de ideias superiores e enobrecidas, que libertam o espírito e o conduzem às verdadeiras causas em que devem residir os legítimos interesses, fazendo que a dúvida seja banida no que diz respeito à vida verdadeira. Então, toda essa compreensão, todos esses ensinamentos, toda essa filosofia que o Espiritismo nos traz, servem como grandes instrumentos de defesa para que nós realmente saiamos dessas malhas de prisão, de maus pensamentos, porque saberemos que as consequências vêm lá na frente. E trabalhando contra o egoísmo, fator infeliz de quase todos os males que afligem a humanidade. Se alguém incide em erro, que se levante do equívoco e recomece o trabalho da própria dignificação. Então está colocando para nós a responsabilidade de sairmos das nossas zonas de conforto, seja de conforto quando estamos em erro, seja quando estamos em doença, né? Que realmente busquemos a nossa paz, a nossa harmonia e a nossa felicidade, e não que fiquemos somente orando e esperando de braços abertos que tudo caia do céu, que não é assim. O erro representa lição, que não pode constituir látego, mas ensejo, ou seja, movimento de enobrecimento pela oportunidade que vem facultar de reparação e refazimento. Ou seja, nós devemos agir a partir de hoje. O intercâmbio permanente dos espíritos de uma com outra esfera da vida objetiva seguramente oferece ao homem a visão por vindoura do que desde já lhe está reservado. Então, através do espiritismo, a gente pode vislumbrar já o que é que nos espera. No entanto, para dizer se alguém é espírita, não basta que se tenha adentrado nos conceitos ou participado de algumas experiências práticas de mediunidade. É imprescindível incorporar ao modo de vida, ou seja, no dia a dia, os ensinamentos dos espíritos de luz, tomando parte ativa na jornada de redenção do homem, ou seja, agir por todos os modos e por todos os meios ao alcance, para que triunfem os postulados da paz, da justiça, do amor entre todas as criaturas. E assim, meus irmãos, com todos esses ensinamentos, o Espírito Benfeitor, né, encerrou essa elucidação de conceitos junto à equipe espiritual que estava trabalhando no caso da obsessão da família Soares, e era um capítulo bem longo, bem extenso, mas espero que tenha ficado aqui pela ênfase dos principais trechos, tenha ficado bem compreendido para todos. Então, se você gostou desta aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando todos os nossos estudos. Até a próxima e beijos no coração. Tchau, tchau!